Galera, isso não é um vídeo podcast, galera. O nosso podcast eu já falei no vídeo de ontem, pra quem não viu, será amanhã, quarta-feira, falando sobre várias coisas muito interessantes que aconteceram no Raw. Esse vídeo é um vídeo meio que de emergência aqui pra falar de uma notícia muito, mas muito importante, que no caso é que ocorreu de o Shane voltar, né? O filho do Vince, irmão da Stephanie. Ele volta lá num segmento onde o Vince estava premiando a Stephanie e diz que quer controlar o Raw, né? Diz que quer controlar, quer ter o controle do Monday Night Raw. Aí nisso o Vince, acontece lá umas trocas de farpas lá e o Vince manda a Stephanie sair pra lá e fala assim pro Shane: bom, beleza, você pode ter o controle do Raw, mas antes você tem que passar por um desafio. Na WrestleMania você vai enfrentar Undertaker, né? E nisso ele sai do ringue. O Shane fica olhando assim, não fala mais nada. Só encara, né? Ele fica olhando assim, com cara de assustado e o logo da WrestleMania lá atrás. Então aí eles vão e anunciam mais tarde, realmente, Shane contra Undertaker. Eu não acho que vai acontecer esse combate. Porque eu não vejo sentido nenhum em acontecer Shane. O Shane. Vocês estão parando pra pensar? É o Shane. O Shane contra o Undertaker, a segunda maior lenda da história, contra o Shane em uma WrestleMania, né? E assim, com a volta dele no Raw, deixa eu explicar completamente isso aqui, né? Com a volta dele no Raw, comandando no Raw, poderia ter uma possibilidade de o Vince comandar o SmackDown ainda, o Vince, o Triple H. Primeiramente, vamos começar do zero, galera. Esse negócio de comandar, Stephanie comandar, o Vince comandar, o Triple H comandar, o Shane agora comandar, é kayfabe, galera. Não tem nada a ver com o setor lá dentro. Quem vai controlar a WWE vai ser os criativos da mesma forma. Parem, vocês sabem disso já. Eu não sei porque vocês estão falando, usando esse tipo de argumento, essa ignorância total de mas com o Vince, com o Shane vai vir mudanças. Que mudanças? É os mesmos criativos, é os mesmos bookers. Só vai mudar o nome do personagem lá. Em vez de Stephanie Triple H, vai ser o Shane. Em vez talvez de ser uma autoridade assim, vai ser só ele vai ser um pouco mais legal, tal. No personagem, ele não vai mudar o rosto, ele não vai bucar, não vai fazer nada disso. Larga de ser. Como que vocês estão sendo ignorantes assim? Eu não tô entendendo. Vocês já foram mais espertos, não vai haver mudança. Aí tem a possibilidade, veja bem, possibilidade, não tem nada confirmado, isso aí é um achismo, de que no SmackDown a Stephanie ou o Triple H comecem a comandar, e aí volta a divisão lá, o grupo do Raw, o grupo do SmackDown, quem sabe até volte o World Heavyweight Champion. Isso seria bacana, mas a gente não tem nada confirmado disso, a gente não tem nem noção se pode voltar o World Champion mesmo. Às vezes volta assim o SmackDown lá a dividir, mas às vezes nem volta a dividir. Às vezes, tipo, a Stephanie começa a comandar o SmackDown, mas nem divide os grupos do Raw e do SmackDown. Não volta porcaria nenhuma. Só a única diferença que faz é que o Shane começa a comandar dentro da storyline o Raw. E não no geral, e não igual os criativos fazem. Então, esse negócio de mudança é tipo assim, não tem lógica, né, velho? É meio que a pessoa tá falando sem pensar, ou na hora da emoção, ou não sabe mesmo, né? Que provavelmente muita gente não sabe. Eu não acho que vai ser o Shane, porque se a gente for pirar pra pensar, beleza, o Shane lá tem história. Eu até me equivoquei um pouco no grupo. Sim, o Shane tem história, mas o que eu quis dizer é que ele não tem história para estar lutando contra o Undertaker numa WrestleMania. Vamos pegar os últimos adversários aí, ó. Vamos começar, que ano que a gente pode começar? Vamos começar em 2007. Batista, beleza. O Batista não é um dos maiores nomes da história, só que o Batista precisava daquela rivalidade com o Undertaker. O Batista estava numa boa fase naquela época com o Undertaker. O Batista, mesmo perdendo, se elevou muito com aquela rivalidade. Eram caras de nome no momento, caras que precisavam ficar credíveis e tal. E você perder pro Undertaker numa WrestleMania, você se credibiliza normalmente. Fora que eram dois monstros do SmackDown, tava muita gente querendo esse combate há muito tempo. E aconteceu. 2008, Edge. Edge tá entre os maiores nomes? Tá, talvez não entre os 20 maiores, mas tá lá, entre os grandes. Foi um grande heel. Fez uma grande rivalidade com o Undertaker e, cara,
elevou a carreira dele muito isso, ficou muito marcado com isso. É, então, era outro cara que tava digno pra enfrentar o Undertaker. E aí vamos lá, 2009, Shawn Michaels, não preciso nem dizer do Shawn Michaels, né? 2009, 2010, 2011, Triple H, não preciso nem falar, né? 2012, Triple H, 2013 lá com o CM Punk, que na época também precisava se elevar mais ainda, era um dos maiores nomes na época. 2014, Brock Lesnar. 2015, Bray Wyatt, que tava numa sequência muito boa, uma grande gimmick, precisava também ser validade para ficar credível. Ai, ô Gabriel, ai, mas o Bray Wyatt não ficou bom, não seguiu depois. Mas isso aí não tem nada a ver com o erro de Undertaker, não tem nada a ver com o erro da rivalidade com que ele teve com o Undertaker. A rivalidade com que ele teve com o Undertaker, mesmo construindo sozinho, beleza, exatamente, ele construiu sozinho e ganhou uma credibilidade incrível com aquilo. Se depois ele não cresceu mais, aí culpa os Bookers. Mas eles fizeram tudo certo. Fizeram tudo certo. O erro depois foi não terem dado sequência às vitórias dele. Mas de resto fizeram completamente certo. Então não tem nada a ver. Ah, mas por que o Bray Wyatt não deu certo? Não, nada a ver. E aí, beleza. Olha ali o currículo de cada um. Aí você vai colocar contra o Undertaker. É um cara que já não luta há muito tempo. Nem lutava tanto antigamente. Era tipo um Vince ali da vida, né? Tem talento? Tem. Ele faz lá umas lutas hardcore e tal. Por ser Rain the Cell, seria bacana mesmo. Ou pode ser bacana se realmente acontecer esse combate. Mas pra enfrentar o Undertaker, o Shane tem nível assim pra enfrentar. Forçando mesmo. Um Randy Orton de novo. Um Triple H. Mas cara, Undertaker, tipo assim, na WrestleMania, meio que mancha o currículo assim do cara, enfrenta um cara que é executivo assim, que meio nada a ver, sabe? Não é um cara assim digno pra Undertaker assim, pô, quem que o Undertaker vai pegar esse ano? Ah, esse ano vai ser o Lesnar. Pô, e quem que pegou ano passado? Triple H, pô, que da hora. Quem que vai pegar ano que vem? Bray Wyatt, o Bray Wyatt tá da hora lá. Aí esse ano a gente vai pensando assim, pô, vai que ele pega o Sting, vai que ele pega um Cena, um Goldberg, que por sinal, vocês fiquem bem atentos com quem tá pedindo Shane contra Undertaker, porque fiquem atentos desse público, porque eu conheço muito deles, eles não gostam do Undertaker. Eu conheço muitos desses que estão pedindo aí, eles não gostam, eles podem fingir para não ser hateado, mas eles não gostam do Undertaker. Já percebi isso porque eu já fiz diversos posts, já fiz diversas enquetes e eles sempre procuram alguma coisa para desmerecer o Undertaker. O Undertaker não era bom, o Undertaker é muito superestimado, o Undertaker só tem gimmick, ainda nem é tão legal assim, o Undertaker é pior que o John Cena, o Undertaker isso, aquilo. Não que algumas coisas não sejam verdade, mas eles sempre procuram alguma coisa para desmerecer o Undertaker. Então aí quando vem um cara que eles são fanboys ainda, eles são ídolos, é o ídolo deles. Na hora eles vão apoiar, na hora eles não, mas tem que ter Shane, porque o Shane é digno sim, porque o Shane eu gosto do Shane, então o Shane é digno. É tipo assim a lógica deles, eu gosto do Shane, então o Shane é digno pra lutar com o Undertaker. E mais. Aí é que tá a moral, eles dizem ainda que o Shane tem que vencer, né? Ah, mas o Undertaker não precisa mais vencer, ok. Se rolar o que eu tô pensando que role, beleza. Por que eu não acho que vai acontecer o Shane? Porque eu acho que vai ter um representante nisso. Eu acho que deve vir um John Cena, porque ele não gosta da autoridade, e aí representaria o Shane. Aí Undertaker contra o John Cena teria um motivo para acontecer. Teria um motivo, Undertaker contra o John Cena. Já que muitos estavam falando que talvez se acontecesse ia ser muito sem sentido, sem motivo. Olha um motivo aí, ó. Teria o Sting, teria o Goldberg, que tá, então alguns especulando aí. Tem esses três, velho. Tem boas opções sim. Aí os caras, mas o Undertaker, o Goldberg e o Sting não são melhor que o Shane proporcionaria melhor no combate, não sei o que. Não é questão de melhor combate, cara. Vocês já estão em 2016 e ainda não perceberam qual que é o requisito para enfrentar o Undertaker. Me diga quem que era bom wrestler dos últimos, sei lá, 10 participantes, dos últimos 10 caras que enfrentaram o Undertaker, quem que era bom wrestler? Você pode colocar aí, CM Punk e o Shawn Michaels. O Edge se coloca aí também, mediano, mas olha os demais. Eles eram sim bom wrestler? Eles não eram bom wrestler. Vocês têm que entender que esse requisito para enfrentar o Undertaker não é ser bom wrestler. O cara tem que ter um bom personagem, o cara tem que ter sentido, o cara tem que. A rivalidade tem que ter sentido, tem que te fazer jus, né? Pô, é Undertaker, então
Tem que ser um cara que tá em uma boa fase, um cara que vai proporcionar um negócio bem bacana. Agora você coloca o Shane, porque o cara tem talento, mas os caras estão dizendo que o Shane seria uma melhor opção que Sting. Veja bem, Sting, Dream Match de há muitos anos, desde quando ele tava na TNA, todo mundo, não, mas tem que ter Sting e tal, e os caras estão dizendo que é melhor, porque o Sting é velho, né? Como se... Tipo assim, eles fazem muito análise da WWE como se fosse indie. Eles querem usar a WWE como se fosse indie. Tá ligado? Não dá pra você analisar a WWE como indie, senão você não vai conseguir, cara. É muito sem noção você dizer que Shane é melhor, vai ser melhor do que Sting, vai ser melhor do que Goldberg, vai ficar mais marcado que eles. Sendo que o Shane não tem essa história toda, assim. É uma historiazinha ali, beleza, bacana, mas, cara, pra Undertaker. E ainda tô pedindo pra ele vencer, né? Aí é que tá a questão. Se você tá pedindo pra ele vencer por causa da mudança lá, de achar que vai vir a separação, veja bem, você vai torcer pra um cara, vencer que não é tudo isso, vencer o segundo maior ícone da história da WWE, ou talvez até o maior, na WrestleMania, por conta de possibilidades de ele vencendo o Vince, assumir o SmackDown. E do SmackDown, você não sabe nem se ele assumindo, ele pode fazer uma separação de times. Pode ser que assumindo haja uma separação de times, talvez nem haja isso. E nessa separação de times pode ser que volta o World Heavyweight Champion. Então olha só, olha o tanto de possibilidade que você tem que acreditar pra você poder torcer pro Shane. Olha o tanto de possibilidade. E você tá fazendo isso. Então, reveja bem o que você tá fazendo. E você que tá torcendo pro Shane, porque quer que o Undertaker perde pro Shane mesmo, eu já sei já quem que vai você, eu já sei que você não gosta do Undertaker, só finge mesmo. Tem uns que nem finge, então beleza, pelo menos mal ainda. A gente já sabe que pelo menos não tem um falso na história. Se você torce pro Shane porque quer que o Shane vença o Undertaker, não sei, sem motivo, só pelo Shane mesmo, ok, beleza. Parabéns pra você. Que mais a gente tem pra falar disso? Eu acho que vai ter representante. Seria muito, mas muito mais louco se tivesse representante. Pô, você coloca lá John Cena representando o Shane, Undertaker representando o Vince, seria muito, mas muito mais grandioso do que isso. Ou o Sting. Por mais que nos combates já não seria o mesmo se fosse o Sting, se fosse o Goldberg. Mas os caras têm físico, os caras aguentam, é Ring the Cell, dá pra disfarçar, dá pra fazer coisa bacana. O Undertaker já provou isso no Ring the Cell com o Brock Lesnar, por que não pode provar com o Goldberg, que é quase a mesma coisa do atualmente? Bom, apesar que eu não vi ele ativo, mas o físico é igual, dá pra fazer algo assim, ali sim, bem interessante. Se rolar representante, aí beleza, tanto faz se você quiser torcer lá pro time do Shane, quiser torcer pro Undertaker. Mas, cara, pro Shane, né, velho? Tudo bem, aí vai ficar lá na história. Pra quem que o Undertaker perdeu? Pro Brock Lesnar. Pô, ele perdeu mais uma, perdeu. Então, quem que foi o outro? Foi o Shawn Michaels? Foi o Triple H? Foi isso, foi aquilo? Não, foi o Shane. O Shane? Mas o Shane? Que Shane? O Shane lá, o filho do Vince. Tipo assim, né? Já tem gente que não acha nem que o Brock Lesnar foi credível pra bater o Undertaker. E aí se você coloca um cara menos ainda pra bater o Undertaker, pra bater duas vezes, aí é que eu falo onde mora a tal imbecilidade da nossa nova geração, né? Você vê que os caras que estão apoiando o Shane, geralmente tem o quê? 15 anos pra baixo, 14, 13, 12 anos apoiando pra ele vencer. E falando que não gosta do Undertaker. A maioria que não gosta do Undertaker tem 15 anos pra baixo. Você pode fazer uma pesquisa. Eu já pesquisei antes. 15, 14 anos pra baixo. Nem pega a carreira do cara. Aí começa a desvalorizar ele, desmerecer ele. É aquela nova geração, né? O que é da atual é melhor, que se dane o resto. Messi é melhor que Pelé, Cristiano Ronaldo é melhor que Puskas, de Stefano, dane-se. Tudo que for novo é melhor. O que não for é lixo, já era e dane-se. É interessante de analisar algumas coisas desses caras, né? Mas enfim, tá aí a notícia: Undertaker contra Shane. Digam aí o que vocês acham que vai acontecer. Vai ter representante, vão ser eles mesmos. Se for eles mesmos, eu acredito num bom combate. Realmente, eu acredito num bom combate. Mas sei lá, velho. Não é assim uma coisa pro Undertaker e o Shane, né? Se for Shane contra o Undertaker, eu trouxe pro Undertaker pra. Pelo amor de Deus, vai estragar a carreira do cara, mas nem a pau. Tudo bem, pode ser. Olha lá. Não é que eu tô escolhendo entre história e mudanças, porque a gente nem sabe se vai ter mudança.
Sendo que é dentro de kayfabe, então a gente nem sabe se vai ter mudança. Então eu não tô escolhendo entre história e mudança, tô escolhendo entre Undertaker e Shane. Aí é que tá. Se for o Undertaker contra um representante, aí aí é mudança contra história. Agora, se for Undertaker contra Shane, aí é Undertaker contra Shane, meu irmão. Não tem essa de mudança contra história, não. Não adianta colocar a mudança como argumento de defesa pro Shane, só pra ganhar mais torcidinha. Que a gente não é idiota, não. Apesar que tem muito geração Fox aí que é. Sinto muito, mas eu vou ter que falar, velho. Geração Fox vai torcer pro Shane. Geração... Eu não gosto de ficar citando esse nome Geração Fox, mas olha bem o perfil dos cidadãos que vão torcer pro Shane. Repara bem, repara bem. E a maioria acompanha a Indy, viu? A maioria que vai torcer pro Shane acompanha a Indy, então pra eles é... Se o cara sabe dar um mortal de 10 metros de altura, independente da história do outro, independente de grandiosidade, independente de como funciona a WWE, que se dane, que se dane. Vai torcer pro cara que pula lá de 10 metros de altura. É a lógica deles e, infelizmente, muito coxinha acaba seguindo ela. Por sinal, já até me desculpei, inclusive ontem, de ter me exaltado um pouco lá nos posts, foi mal. Usei alguns exemplos, talvez não os melhores, apesar de terem sido interpretados maus também, né? E beleza, ok, já me desculpei, me desculpa aqui também. Agora, uma coisa eu falo, eu não esqueço das coisas muito rápido, viu? Então beleza. Eu não vou esquecer de algumas coisas aí que falaram, pode deixar, pode ficar tranquilo. Não precisa mais comentar nos meus posts, não precisa vir no meu vídeo, não precisa fazer mais nada não, beleza? Vou deixar só esse aviso, quem tá ouvindo aí, se estiver assistindo esse vídeo, vai entender o que eu quero dizer. Vocês não precisam mais vir falar comigo não, beleza? Então é isso aí, deixem um like, se inscrevam no canal. E é nóis, não perde o podcast amanhã falando de muita coisa, do Ambrose contra o Lesnar, da White Family, Triple H, etc. Então olha só, olha o tanto de possibilidade que você tem que acreditar para você poder torcer pro Shane. Olha o tanto de possibilidade. E você tá fazendo isso. Então, reveja bem o que você tá fazendo. E você que tá torcendo pro Shane, porque quer que o Undertaker perde pro Shane mesmo, eu já sei já quem que vai você, eu já sei que você não gosta do Undertaker, só finge mesmo. Tem uns que nem finge, então beleza, pelo menos mal ainda. A gente já sabe que pelo menos não tem um falso na história. Se você torce pro Shane porque quer que o Shane vença o Undertaker, não sei, sem motivo, só pelo Shane mesmo, ok, beleza. Parabéns pra você. Que mais a gente tem pra falar disso? Eu acho que vai ter representante. Seria muito, mas muito mais louco se tivesse representante. Pô, você coloca lá John Cena representando o Shane, Undertaker representando o Vince, seria muito, mas muito mais grandioso do que isso. Ou o Sting. Por mais que nos combates já não seria o mesmo se fosse o Sting, se fosse o Goldberg. Mas os caras têm físico, os caras aguentam, é Ring the Cell, dá pra disfarçar, dá pra fazer coisa bacana. O Undertaker já provou isso no Ring the Cell com o Brock Lesnar, por que não pode provar com o Goldberg, que é quase a mesma coisa do atualmente? Bom, apesar que eu não vi ele ativo, mas o físico é igual, dá pra fazer algo ali sim, bem interessante. Se rolar representante, aí beleza, tanto faz se você quiser torcer lá pro time do Shane, quiser torcer pro Undertaker. Mas, cara, pro Shane, né, velho? Tudo bem. Aí vai ficar lá na história. Ah, pra quem que o Undertaker perdeu? Pro Brock Lesnar. Pô, ele perdeu mais uma, perdeu. Então, quem que foi o outro? Foi o Shawn Michaels? Foi o Triple H? Foi isso, foi aquilo? Não, foi o Shane. O Shane? Mas o Shane? Que Shane? Ah, o Shane lá, o filho do Vince. Tipo assim, né? Já tem gente que não acha nem que o Brock Lesnar foi credível pra bater o Undertaker. E aí, se você coloca um cara menos ainda pra bater o Undertaker, pra bater duas vezes. Aí é que eu falo onde mora a tal imbecilidade da nossa nova geração, né? Você vê que os caras que estão apoiando o Shane, geralmente tem o quê? 15 anos pra baixo, 14, 13, 12 anos apoiando pra ele vencer. E falando que não gosta do Undertaker. A maioria que não gosta do Undertaker tem 15 anos pra baixo. Você pode fazer uma pesquisa. Eu já pesquisei antes. 15, 14 anos pra baixo. Nem pega a carreira do cara. Aí começa a desvalorizar ele, desmerecer ele. É aquela nova geração, né? O que é a da atual é melhor, que se dane o resto. Messi é melhor que Pelé, Cristiano Ronaldo é melhor que Puskas, de Stefano, dane-se. Tudo que for novo é melhor. O que não for é lixo, já era e dane-se. É interessante de analisar algumas coisas desses caras, né? Mas enfim, tá aí a notícia: Undertaker contra Shane.
Digam aí o que vocês acham que vai acontecer. Vai ter representante, vão ser eles mesmos. Se for eles mesmos, eu acredito num bom combate. Realmente, eu acredito num bom combate. Mas é. Sei lá, velho. Não. Galera, isso não é um vídeo podcast, galera. O nosso podcast eu já falei no vídeo de ontem, pra quem não viu, será amanhã quarta-feira falando sobre várias coisas muito interessantes que aconteceram no Raw. Esse vídeo é um vídeo meio que de emergência aqui pra falar de uma notícia muito, mas muito importante, que no caso é que ocorreu de o Shane voltar, né? O filho do Vince, irmão da Stephanie. Ele volta lá num segmento onde o Vince estava premiando a Stephanie e diz que quer controlar o Raw, né? Diz que quer controlar, quer ter o controle do Monday Night Raw. Aí nisso o Vince, acontece lá umas trocas de farpas lá e o Vince manda a Stephanie sair pra lá e fala assim pro Shane: bom, beleza, você pode ter o controle do Raw, mas antes você tem que passar por um desafio. Na WrestleMania você vai enfrentar Undertaker, né? E nisso ele sai do ringue. O Shane fica olhando assim, não fala mais nada. Só encara, né? Ele fica olhando assim, com cara de assustado e o logo da WrestleMania lá atrás. Então aí eles vão e anunciam mais tarde, realmente, Shane contra Undertaker. Eu não acho que vai acontecer esse combate. Porque eu não vejo sentido nenhum em acontecer Shane. O Shane. Vocês estão parando pra pensar? É o Shane. O Shane contra o Undertaker. A segunda maior lenda da história. Contra o Shane em uma WrestleMania, né? E assim, com a volta dele no Raw. Deixa eu explicar completamente isso aqui, né? Com a volta dele no Raw, comandando no Raw, poderia ter uma possibilidade de o Vince comandar o SmackDown ainda. O Vince, o Triple H. Primeiramente, vamos começar do zero, galera. Esse negócio de comandar, a Stephanie comandar, o Vince comandar, o Triple H comandar, o Shane agora comandar, é kayfabe, galera. Não tem nada a ver com o setor lá dentro. Quem vai controlar a WWE vai ser os criativos da mesma forma. Parem, vocês sabem disso já. Não sei porque vocês estão falando, usando esse tipo de argumento, essa ignorância total de mas com o Vince, com o Shane vai vir mudanças. Que mudanças? É os mesmos criativos, é os mesmos bookers. Só vai mudar o nome do personagem lá. Em vez de Stephanie Triple H, vai ser o Shane. Em vez talvez de ser uma autoridade assim, vai ser só ele vai ser um pouco mais legal. Sem validade pra ficar credível. Ai, ô Gabriel, mas o Bray Wyatt não ficou bom, não seguiu depois. Mas isso aí não tem nada a ver com o erro de Undertaker, não tem nada a ver com o erro da rivalidade com que ele teve com o Undertaker. A rivalidade com que ele teve com o Undertaker, mesmo construindo sozinho, beleza, exatamente, ele construiu sozinho e ganhou uma credibilidade incrível com aquilo. Se depois ele não cresceu mais, aí culpa os bookers. Mas eles fizeram tudo certo. Fizeram tudo certo. O erro depois foi não terem dado sequência às vitórias dele. Mas de resto fizeram completamente certo. Então não tem nada a ver. Mas por que o Bray Wyatt não deu certo? Não, nada a ver. E aí, beleza. Olha ali o currículo de cada um. Aí você vai colocar contra o Undertaker. É um cara que já não luta há muito tempo. Nem lutava tanto antigamente. Era tipo um Vince. Um Vince ali da vida, né? Tem talento? Tem. Ele faz lá umas lutas hardcore e tal. Por ser Hell in the Cell, seria bacana mesmo. Ou pode ser bacana se realmente acontecer esse combate. Mas pra enfrentar o Undertaker, o Shane tem nível assim pra enfrentar. Forçando mesmo. Um Randy Orton de novo. Um Triple H. Mas cara, Undertaker, tipo assim, na WrestleMania, meio que mancha o currículo assim do cara, enfrenta um cara que é executivo assim, que meio nada a ver, sabe? Não é um cara assim digno pra Undertaker assim, pô, quem que o Undertaker vai pegar esse ano? Esse ano vai ser o Lesnar. Pô, e quem que pegou ano passado o Triple H? Pô, que da hora. Quem que vai pegar ano que vem? Bray Wyatt. O Bray Wyatt tá da hora lá. Aí esse ano a gente vai
pensando assim, pô, vai que ele pega o Sting, vai que ele pega um Cena, um Goldberg, que por sinal, vocês fiquem bem atentos com quem tá pedindo Shane contra Undertaker, porque fiquem atentos desse público, porque eu conheço muito deles, eles não gostam do Undertaker. Eu conheço muito desses que estão pedindo aí, eles não gostam, eles podem fingir pra não ser hateado, mas eles não gostam do Undertaker. Já percebi isso porque eu já fiz diversos posts, já fiz diversas enquetes, e eles sempre procuram alguma coisa pra desmerecer o Undertaker. O Undertaker não era bom, o Undertaker é muito superestimado, o Undertaker só tem gimmick, ainda nem é tão legal assim, o Undertaker é pior que o John Cena, o Undertaker isso, aquilo. Não que algumas coisas não sejam verdade, mas eles sempre procuram alguma coisa pra desmerecer o Undertaker. Então aí quando vem um cara que eles são fanboys ainda, eles são ídolos, é o ídolo deles. Na hora eles vão apoiar, na hora eles não, mas tem que ter Shane, porque o Shane é digno sim, porque o Shane eu gosto do Shane, então o Shane é digno. É tipo assim a lógica deles, eu gosto do Shane, então o Shane é digno pra lutar com o Undertaker. E mais, aí é que tá a moral, eles dizem ainda que o Shane tem que vencer, né? Ah, mas o Undertaker não precisa mais vencer, ok. Se rolar o que eu tô pensando que role, beleza. Por que eu não acho que vai acontecer o Shane? Porque eu acho que vai ter um representante nisso. Eu acho que deve vir um John Cena, porque ele não gosta da autoridade, e aí representaria o Shane. Aí Undertaker contra o John Cena teria um motivo pra acontecer. Teria um motivo, Undertaker contra o John Cena. Já que muitos estavam falando que talvez se acontecesse ia ser muito sem sentido, sem motivo. Olha um motivo aí, ó. Teria o Sting, teria o Goldberg, tá? Então, alguns especulando aí. Tem esses três, velho. Tem boas opções sim. Aí os caras dizem, mas o Undertaker, o Goldberg e o Sting não são melhor que o Shane proporcionaria melhor no combate, não sei o que. Não é questão de melhor combate, cara. Vocês já estão em 2016 e ainda não perceberam qual que é o requisito para enfrentar o Undertaker. Me diga quem que era bom wrestler dos últimos, sei lá, 10 participantes, dos últimos 10 caras que enfrentaram o Undertaker, quem que era bom wrestler? Você pode colocar aí, CM Punk e o Shawn Michaels. O Edge você coloca aí também, mediano, mas olha os demais. Eles eram sim bom wrestler? Eles não eram bom wrestler. Vocês têm que entender que esse requisito para enfrentar o Undertaker não é ser bom wrestler. O cara tem que ter um bom personagem, o cara tem que ter sentido, o cara tem que. A rivalidade tem que ter sentido, tem que te fazer jus, né? Pô, é Undertaker, então tem que ser um cara que tá em uma boa fase, um cara que vai proporcionar um negócio bem bacana. Agora você coloca o Shane, porque o cara tem talento, mas os caras estão dizendo que o Shane seria uma melhor opção que Sting. Veja bem, Sting, Dream Match de há muitos anos, desde quando ele tava na TNA, todo mundo, não, mas tem que ter Sting e tal, e os caras estão dizendo que é melhor, porque o Sting é velho, né? Como se. Tipo assim, eles fazem muito análise da WWE como se fosse indie. Eles querem usar a WWE como se fosse indie. Tá ligado? Não dá pra você analisar a WWE como indie, senão você não vai conseguir, cara. É muito sem noção você dizer que Shane é melhor, vai ser melhor do que Sting, vai ser melhor do que Goldberg, vai ficar mais marcado que eles. Sendo que o Shane não tem essa história toda, assim. É uma historiazinha ali, beleza, bacana, mas, cara, pra Undertaker. E ainda tô pedindo pra ele vencer, né? Aí é que tá a questão. Se você tá pedindo pra ele vencer por causa da mudança lá, de achar que vai vir a separação, veja bem, você vai torcer pra um cara, vencer que não é tudo isso, vencer o segundo maior ícone da história da WWE, ou talvez até o maior, na WrestleMania, por conta de possibilidades de ele vencendo o Vince, assumir o SmackDown. E do SmackDown, você não sabe nem se ele assumindo, ele pode fazer uma separação de times. Pode ser que assumindo haja uma separação de times, talvez nem haja isso. E nessa separação de times pode ser que volta o World Heavyweight Champion. Legal, tal. No personagem. Ele não vai mudar o rosto, ele não vai bucar, não vai fazer nada disso. Larga de ser. Como que vocês estão sendo ignorantes assim? Eu não tô entendendo. Vocês já foram mais espertos, não vai haver mudança. Aí tem a possibilidade, veja bem, possibilidade, não tem nada confirmado, isso aí é um achismo, de que no SmackDown a Stephanie ou o Triple H comecem a comandar, e aí volta a divisão lá, o grupo do Raw, o grupo do SmackDown, quem sabe até volte o World Heavyweight Champion. Isso seria bacana, mas a gente não tem nada confirmado disso, a gente não tem
Não tem nem noção se pode voltar o World Champion mesmo. Às vezes volta assim o SmackDown lá a dividir, mas às vezes nem volta a dividir. Às vezes, tipo, a Stephanie começa a comandar o SmackDown, mas nem divide os grupos do Raw e do SmackDown. Não volta porcaria nenhuma. Só a única diferença que faz é que o Shane começa a comandar dentro da storyline o Raw. E não no geral, e não igual os criativos fazem. Então, esse negócio de mudança é tipo assim, não tem lógica, né, velho? É meio que a pessoa tá falando sem pensar, ou na hora da emoção, ou não sabe mesmo, né? Que provavelmente muita gente não sabe. Eu não acho que vai ser o Shane, porque se a gente for pirar pra pensar, beleza, o Shane lá tem história. Eu até me equivoquei um pouco no grupo. Sim, o Shane tem história, mas o que eu quis dizer é que ele não tem história para estar lutando com o Undertaker numa WrestleMania. Vamos pegar os últimos adversários aí, ó. Vamos começar aqui, ano que a gente pode começar. Vamos começar em 2007. Batista, beleza. O Batista não é um dos maiores nomes da história, só que o Batista precisava daquela rivalidade com o Undertaker. O Batista estava numa boa fase naquela época com o Undertaker. O Batista, mesmo perdendo, se elevou muito com aquela rivalidade. Eram caras de nome no momento, caras que precisavam ficar credíveis e tal. E você perder pro Undertaker numa WrestleMania, você se credibiliza normalmente. Fora que eram dois monstros do SmackDown, tá? Muita gente querendo esse combate há muito tempo. E aconteceu. 2008, Edge. Edge tá entre os maiores nomes? Tá, talvez não entre os 20 maiores, mas tá lá, entre os grandes. Foi um grande heel. Fez uma grande rivalidade com o Undertaker e, cara, elevou a carreira dele muito isso. Ficou muito marcado com isso. É, então, era outro cara que tava digno para enfrentar o Undertaker. E aí, vamos lá, 2009, Shawn Michaels. Não preciso nem dizer do Shawn Michaels, né? 2009, 2010, 2011, Triple H. Não preciso nem falar, né? 2012, Triple H. 2013 lá com o CM Punk, que na época também precisava se elevar mais ainda. Era um dos maiores nomes na época. 2014, Brock Lesnar. 2015, Bray Wyatt, que tava numa sequência muito boa, uma grande gimmick, precisava também